terceiro ano B, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia de hoje. Convido todos vocês para pegarem o livro e abrirem na página 331. Hoje daremos início a uma nova etapa do nosso desenvolvimento e, através da unidade 8, iremos adquirir bastante conhecimento. E a nossa unidade 8, ela é intitulada por Os Elementos da Paisagem. Então, nós já sabemos aí, pessoal, que pelo nome nós vamos trabalhar os aspectos, o que está presente nas diversas paisagens, nas diversificadas paisagens. E o que é paisagem? Paisagem é aquela amostra do que nós temos na natureza. Nós temos por natureza todos aqueles elementos que compõem o que nós vemos. Quando a professora de artes diz desenhe uma paisagem, o que é que nós desenhamos? Nós desenhamos montanhas, desenhamos nuvens, desenhamos árvores, desenhamos sol, porque a paisagem é o que nós vemos da natureza. E nós vamos, a partir dessa aula, trabalhar alguns elementos da paisagem. E o primeiro elemento que nós vamos trabalhar relacionado à paisagem é o relevo. Nós vamos trabalhar o que é o relevo e os diferentes tipos de relevo. Afinal, do que é que nós estamos falando? É necessário que exista um significado para aquilo que nós estamos estudando. Então, nesse momento, eu convido para que você abra o seu livro já na página 331 e faça a leitura do texto base, que está aí intitulado por O Relevo. Nesse momento, você vai fazer a leitura do texto base. Ele tem uma pequena continuação aqui com imagens na página 332. Então, você vai fazer essa leitura reflexiva e vai voltar para a nossa aula, para que nós possamos juntos falar um pouco sobre esse tema e tirar as dúvidas e as curiosidades também relacionadas. Então, vai lá, faz a sua leitura que tia Viviane está aqui te aguardando. Pois bem, pessoal, viajando, andando por vários municípios do nosso país, nós percebemos que existem vários lugares onde existem partes mais planas ou locais mais acidentados. É possível perceber lugares altos e baixos. E é a essas diferentes formas de superfícies, a essas ladeiras e essas descidas que nós damos o nome de relevo. Relevo, como diz aqui, são essas diferentes formas de superfície terrestre. As principais formas de relevo são os planaltos, as planícies, as montanhas e as cordilheiras. Pessoal, cada forma de relevo que está aí no livro caracterizando, ela possui seus próprios elementos que a diferenciam uma da outra. E a partir desse momento, nossa aula vai exemplificar, vai mostrar para vocês, através do que eu estou dizendo, complementando pelas imagens do livro, tá certo? Quais são as características de cada tipo de relevo. Nós temos aí os planaltos. Os planaltos são áreas que têm superfície irregular por causa da erosão. A erosão, como nós já sabemos, é o desgaste ou a destruição do solo, causado por poluição, enfim, pelos diversos tipos de poluição. E também de destruições de terrenos. Esse é o fenômeno da erosão. Os planaltos, eles apresentam altitudes, ou seja, alturas acima do nível do mar. Nós temos um nível que regula qual é o nível do mar de um modo geral, e os planaltos são aqueles pedaços, aquelas subidas que ultrapassam o nível do mar. E geralmente esses tipos de planaltos, eles são nomeados por morros, por serras. Nós temos como exemplo claro e presente aqui na nossa cidade a nossa serra, onde é um ponto de turismo. De lá dá para ver toda a paisagem, toda a cidade. É um lugar bem bonito. Às vezes nós vamos lá fazer piquenique, passear com a família. Enfim, é um tipo de planalto muito presente na nossa realidade. Depois dos planaltos, nós temos aí as planícies, que possuem características totalmente diferentes dos planaltos. As planícies
são terrenos planos que são originados por sedimentos. E o que é sedimento? Sedimentos são aqueles pedaços de rocha que vão se desgastando com o tempo e assim transformando os terrenos em planícies, ou seja, terrenos planos. Isso não quer dizer que seja obrigatoriamente que tudo seja plano. Existem algumas planícies que no meio existe morro, enfim, existem serras, mas podem conter outras formas de relevo, tá certo? Mas as planícies são caracterizadas por serem terrenos planos, que essa informação possa ficar na memória de vocês. E nós também temos as cordilheiras. E dentre essas formas de relevo, nós também temos as montanhas, que são grandes elevações de terrenos. Quando um terreno ele tem uma grande elevação acima do mar. É quando possui uma grande área e uma elevação considerada, muito grande, tá bom? E cordilheiras, que são um conjunto de altas montanhas. Então, pessoal, nós já sabemos que quando a gente fala em cordilheiras, nós já sabemos que é um conjunto de montanhas. É um grande conjunto de montanhas, ou seja, um grande terreno com grandes elevações que formam as montanhas, e essas montanhas, quando são em grande quantidade, formam as cordilheiras. E esses são os principais tipos de relevos que existem na nossa paisagem. É necessário que quando a gente saia, quando a gente vá visitar algum local, nós saibamos distinguir na paisagem esses elementos. Como, por exemplo, hoje nós já sabemos, depois dessa explicação, o que são planaltos, que a nossa serra é um planalto, o tipo de relevo, seu terreno, é planalto, porque nós estamos falando de subidas. Já as planícies não, as planícies são terrenos planos. Então, é necessário que nós possamos identificar esses elementos na natureza, como também as cordilheiras e as montanhas. Existe uma cordilheira que nós temos aí o exemplo no nosso livro, e eu vou colocar a imagem aqui do lado, que é a Cordilheira dos Andes, lá no Chile, no deserto do Atacama, onde já aconteceram várias expedições para conseguir chegar ao topo dessa cordilheira, tá bom? Ela é bem famosa e nós muitas vezes ouvimos e não sabemos identificar do que se trata. E a partir de hoje, quando nós ouvimos falar nesses tipos de relevo, nós já saberemos identificar através dessas informações e da continuidade das nossas aulas. Ok, pessoal? Para finalizar a aula, eu convido vocês a prestar atenção aqui nessas questões que nós temos na página 332. Nós temos aí o é a sua vez, que tem uma questão, o atividade, que também é composto por uma questão, e o relembrando, que são duas questões. Na pergunta do é a sua vez, você vai usar o seu conhecimento local, porque a pergunta é a seguinte: qual é a principal forma de relevo do seu município? Nós já sabemos o que é relevo e as suas principais formas. Então, a principal forma de relevo de Sumé é planalto, planície, montanha ou cordilheira. Você aí vai usar o seu conhecimento local para responder essa pergunta. Na atividade, nós temos uma atividade para que se possa marcar as alternativas corretas. Então, nós temos aí 4 alternativas e nem todas estão corretas. Você vai ler e através do que foi dito aqui na aula e das informações do nosso texto base, você vai marcar a alternativa com um X, a alternativa correta. E para finalizar a atividade de hoje, nós temos o relembrando com 2 questõezinhas. A primeira pergunta: qual é o nome das diferentes formas da superfície terrestre? Qual é o elemento da paisagem que hoje nós estudamos na aula, pessoal? Atenção, que a resposta está muito fácil. E a segunda questão pergunta o seguinte: quais são as principais formas de relevo? Que também foi tópico da nossa aula de hoje. É através dessas atividades, dessas questões de fixação, que eu finalizo a nossa aula de geografia de hoje, falando sobre esse primeiro elemento da paisagem. Nossas próximas aulas serão continuidade, estudando sobre os elementos da paisagem. E é isso, assim finaliza a nossa aula de hoje de geografia. Espero que tenham gostado. Um grande beijo a todos vocês, meus queridos.
e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!